E aí, pessoal, vamos lá então para a nossa aula prática? Vamos lá. Primeiro de tudo, vocês vão precisar entrar aqui no site do Control Chips Channel, digitando www.controller, com dois L's, chipschannel.com. O link vai estar na descrição aí das redes sociais, tá bom? E após entrar no site, vocês vão vir aqui nessa tag Excel Tips, ou seja, Excel Dicas, tá? E logo de cara você já vai ver aqui a nossa primeira aula da trilha de Microsoft Excel, tá bom? Basta clicar nesse ícone aqui do XLS, ele vai baixar o arquivo para sua pasta Downloads, e aí você abre o arquivo que será esse daqui, tá bom? Existem várias formas de você fazer o PROC-V. Eu vou tentar demonstrar todas elas, tá bom? E aí vai ter a lógica, que é o que eu comentei lá no primeiro vídeo, que vocês vão precisar entender, tá bom? Não é nenhum bicho de sete cabeças, é fácil. Mas vamos lá. Imagine que você tem um sistema na sua empresa que ele emite um relatório que ele te dá as seguintes informações: a matrícula do funcionário, o nome do funcionário, o centro de custo que esse funcionário está ligado. Porém, esse relatório não traz a descrição desse centro de custo, tá? E é aí que vai entrar o PROC-V, tá? Aqui nessas abas que estão, abas não, perdão, nessas células que eu pintei na cor amarela é onde nós vamos colocar, né, as fórmulas, nessas colunas, na verdade, tá bom? Então, aqui eu já tenho um exemplo do PROC-V, e também coloquei já um exemplo de PROC-X que nós vamos ver numa outra ocasião, tá? Hoje nós vamos focar no PROC-V. Então, nessa linha 4, eu já coloquei aqui a fórmula, tá? Para a gente começar a entender. Toda fórmula que você vai começar no Excel, você começa digitando o sinal de igual, depois você vai digitar a introdução da fórmula, que pode ser em formato maiúsculo, minúsculo, tá? Mas se fosse no passado você não conseguiria. Por exemplo, acho que o Microsoft Excel 97, você não podia colocar a fórmula em minúscula, é tudo maiúsculo, tá bom? Mas hoje em dia não, você pode colocar tudo maiúsculo. Mas vamos lá, como é que é a lógica da fórmula? Então, igual, aí eu coloco o PROC-V, que significa procurar na vertical. Depois a gente tem que abrir o parênteses para começar a fazer a fórmula em si, a lógica da fórmula, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui na célula C4 a minha referência do centro de custo. Qual que é o meu centro de custo? É o 24.110, que está de novo, né, na célula C4, tá bom? E aí, onde é que ele está? Onde é que está a descrição, Fábio? Onde está a descrição do centro de custo? É nessa segunda aba que chama base de dados. Poderia ser num outro arquivo de Excel, né? Ou em qualquer uma outra aba desse mesmo arquivo, tá bom? Então, ó, a minha descrição, ele está aqui na célula, na linha 6, tá? Na segunda coluna, que é a coluna B, tá? Quando a gente vai trabalhar com o PROC-V, eu tenho que lembrar que cada coluna é um número. Então, por exemplo, a coluna A é a primeira coluna, a coluna B é a segunda, a coluna C é a terceira, a coluna D é a quarta. Por quê? Essa é a referência que eu vou colocar lá na minha fórmula do PROC-V, tá? Como é que funciona na prática? Então, ou seja, eu tenho PROC-V, abre parênteses, C4, que é onde está meu sinal de custo 24.110. Aí o ponto, põe o ponto e vírgula. Essa outra parte da fórmula, você não precisa digitar, tá? Basta você ir com o mouse e clicar lá na sua referência. Como assim? Vou explicar aqui, refazendo a fórmula na célula D5, tá ok? Então, por exemplo, igual PROC-V, abre parênteses, eu quero buscar o centro de custo 24.220, a descrição dele, tá? Então, eu cliquei na C5, ponto e vírgula. Depois, basta eu clicar no mouse, clicar com o mouse na segunda aba e
selecionar, né, com o mouse segurado, toda a referência onde eu tenho as informações. Então, ele começa na célula A3 e vai até a B11. Aí eu dou um ponto e vírgula. Aí vocês lembram que agora há pouco eu comentei assim, que a minha informação que eu quero buscar, ele vai estar associado a uma coluna e essa coluna representa um número? Então, veja bem, a descrição do centro de custo está na segunda coluna, que é a coluna B. Então, aqui eu tenho que colocar 2, porque a coluna B é a segunda coluna. Se a minha descrição tivesse na coluna E, eu ia colocar 5, porque o E é a quinta letra, é a quinta coluna dessa base, tá bom? Então, como está na 2, coluna B, então marquei o 2 ali na fórmula, digitei 2. Ponto e vírgula, falso. Por que falso? Aqui existe a seguinte condição. Se eu coloco verdadeiro, ele vai buscar o centro de custo, a descrição que mais se aproxima daquele centro de custo de origem. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Como eu quero uma correspondência exata, ou seja, eu quero trazer a descrição correta do centro de custo 24110. Então, eu tenho que marcar como falso, tá bom? Se eu quiser, agora que eu digitei falso, eu posso dar um Enter ou fechar parênteses e dar um Enter. Vocês viram que ele já trouxe aqui a descrição, controladoria? Então, é isso. Basicamente, para que ver, é isso. Porém, tem um detalhe importante, tá? Já é um primeiro erro que o usuário comete. Por que que minha fórmula deu erro? Como assim erro? Se eu copiar isso aqui para baixo, vocês percebem que a linha 7, a 8 e a 13, vê que com aquela referência AND, significa não disponível, ou seja, não encontrado. A fórmula está com erro, tá? Porque tem o seguinte problema. Eu vou desfazer com Ctrl Z para voltar ao que estava antes e vamos analisar a fórmula, tá? Aqui, ó, eu tenho a C5, né, que é onde está meu centro de custo com a informação que veio do meu relatório. E eu tenho aqui, dessa parte em diante, ó, até aqui, aonde está a minha informação, né, onde eu tenho a descrição. Está lá na segunda aba, tá? Para que não me traga erro na fórmula, eu preciso vir aqui, ó, entre o A e o 3, né? Vou usar assim que ficar mais fácil, e apertar o F4. Vocês percebem que ele colocou um cifrão entre o A e o 3? Significa que eu estou congelando a informação. Por quê? Quando eu copiar e colar minha fórmula para baixo, ele não vai perder a referência da onde está a minha base de dados, onde está a descrição. Eu tenho que fazer isso aqui no A3 e no B11, tá bom? Aí é só dar um Enter de novo. Se eu copiar agora a fórmula para baixo, eu não vou ter mais erro. Ok? Agora vou dar um desfazer, vou fazer um exercício, um outro exercício, tá? Vamos digitar de novo a fórmula. Igual, proc v, abre parênteses. Então, eu quero que ele busque o centro de custo 23.500, que está na célula C6, aqui na minha base de dados, que vai dar a 3, eu vou pegar uma referência maior agora, tá? Para vocês entenderem o que eu vou fazer. Até a D11, tá bom? Aí vou marcar ponto e vírgula e vou colocar falso. E vou fechar parênteses. Se eu quiser, eu já posso congelar essa referência aqui, ó. F4 e F4, tá bom? Percebam que ele deu valor aqui, ó. Deu uma referência chamada valor. Significa que ele não encontrou valor nenhum. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar números aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, deu um erro aqui. Vamos estudar, entender o que aconteceu. 23, C6 está certo. Dá 3 a D11. 3 a D11. Ah, ó, mais um erro aqui importante, tá bom? Quando a fórmula não der certo, analisem para ver se digitarem alguma coisa errada. Eu já vi que eu digitei, ó.
faltou eu colocar aqui a referência, tá? Ó, eu peguei informações que vão da coluna A até a coluna D. A coluna D, ela é a quarta coluna do meu arquivo. Então, eu tenho que colocar o 4 aqui, ponto e vírgula. Tá vendo? Ó? Então, ele me trouxe aqui já uma referência. Ah, mas vamos dizer que eu não quero que ele me traga a informação que está na quarta coluna. Eu quero que ele repita para mim o centro de custo, que na minha base está na coluna A, aqui, né? Então, eu vou mudar aqui para 1. Aí ele me trouxe o centro de custo, tá vendo? Ah, eu quero que ele traga a descrição. Então, eu vou mudar aqui para 2. Viram só? Então, não sei se vocês entenderam, se ainda ficarem em dúvida, vocês me deixem recado lá nas redes sociais, tá bom? Eu brinquei aqui, ó, com a minha referência de coluna, tá bom? Se eu copiar essa fórmula para baixo, tá certinha também. Entenderam, pessoal? Eu vou fazer mais uma vez aqui, ó, nessa outra linha, o PROC-V de uma forma diferente que é mais fácil, tá bom? Porém, se você tiver com um arquivo que tem muitas fórmulas ou muita informação, pode ser que sua planilha vai ficar pesada. Então, outra forma de fazer o PROC-V, que é a mais fácil, é assim. Igual PROC-V. Aí abre parênteses e vou marcar o centro de custo que eu vou querer usar de referência para buscar a descrição. Ponto e vírgula. Aí eu vou lá na minha base de dados, que é onde eu tenho a descrição, e eu vou marcar todas as colunas. Ó. Ao invés de pegar só a referência do campo, eu vou marcar lá em cima a coluna. Eu cliquei no A e vou arrastar isso até a coluna E, por exemplo. Ponto e vírgula. Só que lembra aqui, ó, se eu estou marcando da coluna A até a E, eu estou falando que eu tenho 5 colunas que podem ter informação, tá bom? Então, assim, minha descrição está em qual coluna? Está na B, que é a segunda coluna. Então, eu vou marcar o 2, ponto e vírgula, falso. E vou fechar o parênteses. Quando nós fazemos a fórmula desse jeito, eu não preciso dar o F4 para congelar o painel, tá? Porque já vai estar certinho. Então, dou um Enter e pronto, minha fórmula está ok. Funcionando perfeitamente, tá bom? Esse é o jeito mais fácil da gente fazer aí a fórmula do PROC-V, tá ok? Então, detalhes para vocês não cometerem erros na fórmula. A cada referência que vocês forem mexer na fórmula, tem que usar o ponto e vírgula. Então, por exemplo, eu digitei igual PROC-V, abri o parênteses, coloquei a minha fórmula, minha referência, que é o C7, que é onde está a informação do meu arquivo original, ponto e vírgula. Depois do ponto e vírgula, eu fui lá cliquei, né, com o mouse numa outra aba ou no outro arquivo, e eu selecionei todos os registros que podem ter informação, de onde está a minha referência, tá? E depois eu dei o ponto e vírgula de novo. Depois eu tenho que marcar qual é a coluna que eu tenho informação. No meu caso, a descrição está na segunda coluna, que é a 2. Ponto e vírgula, falso. Fechei parênteses, tá ok? Agora vamos fazer um outro teste aqui rapidinho. Vou pegar o último aqui, ó. 24.110. Vamos dizer que meu relatório, o centro de custo fosse 24.112, tá? Eu não tenho 24.112 aqui, na minha base de dados, tá? Mas vamos fazer o PROC-V aqui com aquela condição agora verdadeira para ver o que vai acontecer. Então, igual PROC-V. Aí eu quero pegar aqui a C13, ponto e vírgula, que é onde está a minha referência. E aí, eu não vou marcar, vou fazer o mais fácil. Eu vou pegar toda a referência, que vai da coluna A até a B, só, tá bom? Ponto e vírgula 2, e ponto e vírgula de novo. Só que ao invés de colocar falso, eu vou digitar verdadeiro, tá bom? Ponto e vírgula. Vou dar um Enter. Percebe que ele pegou o mais próximo, ó. Se eu for lá na minha base de dados, a segunda aba, o fiscal é o centro de custo 24.110, tá bom? Eu não tenho 24.112. Então, quando eu coloco verdadeiro, ele vai pegar aquilo que é o mais próximo, tá bom? Da minha referência.
Tá ok, pessoal? Eh, Se ficar alguma dúvida, deixem recados, né? Deixe seu comentário lá nas redes sociais, que à medida do possível eu vou tentando responder, tá ok? Então é isso, a nossa aula de PROC hoje. E dependendo aí dos feedbacks que eu for tendo de vocês, nós avançamos para a fórmula do PROC-X, ou então eu faço mais uma aula para tirar dúvidas de PROC-V, tá ok? Então é isso e nos vemos em breve, tá? Um abraço, tchau, tchau.